dando sequência à série de entrevistas que a gente está fazendo, a gente recebe agora aqui no Central 98 Marcos Pestana, que é pré-candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais. Marcos, seja muito bem-vindo à Rede 98. Prazer enorme, Carol, João, Paulo Leite, quanto tempo. Prazer estar aqui na 98, líder de audiência aqui em Belo Horizonte, principalmente no público jovem que acompanha vocês. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, primeiro prazer em revê-lo, fazia muito tempo que eu não conversava com o Dr. Marcos Pestana e é um prazer, sempre um grande prazer poder conversar com você. A primeira pergunta é com relação à situação da composição de chapas para a eleição para governador em Minas Gerais. A indefinição ficou muito clara, muito evidente e, por exemplo, o seu partido, o PSDB, ficou numa indefinição se apoiaria o candidato à reeleição ao governo de Minas, o Romeu Zema, ou se teria uma candidatura própria. Como é que se chega à conclusão da candidatura própria e que impacto isso tem para a eleição? Ô Paulo, primeiro, para ser candidato, eu precisava da sua voz e sua capacidade de comunicação, que não é fácil. O Tancredo tem uma frase brilhante, como tantas outras, né? Ele fala que político não respeita prazo. O único prazo que político respeita é o prazo legal. Enquanto isso tem blefe, balão de ensaio, fake news, especulações. Então, essa época agora, até as convenções podem ser até 4 de julho, 4 de agosto. 4 de agosto. Provavelmente serão 23, 24, 30, 31, que são os finais de semana, que antecedem o prazo que é no meio de semana. Então, essa próxima quinzena vai ser rica em especulações, em fake news, mas o que ocorre é o seguinte, está tudo indefinido. Eu acho que o Calil já está com a sua chapa definida, é a única que está consolidada, com vice e senador escolhido, mas tanto essa novidade que você deu há pouco do Carlos Viana, que é uma notícia de ontem, havia uma expectativa do entendimento do presidente Bolsonaro com o governador Zema. O palanque do governador Zema também não está definido e nós estamos conversando com o MDB, tive várias conversas com a Simone Tebet, com o Baleia Rossi e com o Newton Cardoso Júnior ontem. O PDT eu tive ontem com o deputado Alencar da Silveira, tive uma conversa com o Mário Eringer, estamos na perspectiva da visita do Ciro e do Lupe, agora sexta-feira a Belo Horizonte, e estamos conversando com Podemos e com União Brasil, com Bilag Pinto permanentemente, e essa configuração vai se dar até essa semana. O importante é que haja uma riqueza do debate, que as questões mais importantes de Minas sejam debatidas e que haja o máximo de paridade de armas, né? Tempo de televisão e de rádio e televisão, eu acho que é fundamental, porque é a forma, eu acho que a internet no primeiro turno, as redes sociais vão estar muito poluídas, muita gente impulsionando e tal, eu acho que vai dar uma overdose na população, você vai receber tanta coisa que eu acho que vai dar um ruído. E, por isso, eu acho que a rádio e a TV vão recuperar o protagonismo. E isso é muito importante, porque quem define o tempo de televisão de cada candidatura e de rádio são as coligações. A nossa expectativa, então, é ter um diálogo até a última hora, Podemos, com a Nelly Aquino, União Brasil com Bilag Pinto e o Bivar, o PDT com Mário Eringer e o Ciro Gomes, e também com Cidadania, que é um partido federado. Pestana, nessa seara também, a gente sabe que o PSDB está federado com Cidadania e tem aí, cogitam-se na chapa de Romeu Zema, o jornalista Eduardo Costa, que é do Cidadania. Diante disso, a sua candidatura, a sua pré-candidatura pode ser retirada ou não? Como é que está a conversa em relação a essa situação? Não, eu estava com a chuteira pendurada e não foi à toa que prefeitos, vereadores e deputados do PSDB foram, eu estava pela primeira vez na iniciativa privada, eu tenho 40 anos de dedicação à vida pública.
Eu sou um gestor, um líder político, fui eleito vereador em Juiz de Fora com 22 anos. Então, meu foco sempre, diferente do Zema, do Calil, que eram empresários e tão recentes, 4, 6 anos aí na vida pública, eu tenho 40 anos, eu estou com 62, e me dedico à causa pública. Eu estava na iniciativa privada pela primeira vez, como consultor econômico e na área da saúde, e foram me convocar. Eu engraxei as chuteiras e voltei para os gramados, né? Então, eu estou realmente bastante irreversível, porque nós temos um projeto, só faz sentido, quer dizer, a minha candidatura, porque a gente tem diferenças substantivas com as duas principais candidaturas. Se não fosse assim, não faria sentido. A gente estaria ou com Zema ou com Calil. Mas a gente tem uma diferença brutal na experiência, no legado, nas coisas que fizemos, na comparação dos legados, no compromisso com a democracia, a história. Eu fui líder estudantil, coordenador da campanha das diretas. Isso não tem nada a ver nem com o Calil, nem com o Zema. E também a vinculação à história e ao futuro de Minas. Nós temos uma estratégia diferente, uma visão diferente. E vamos fazer, outra frase brilhante do Tancredo em Minas quem briga são as ideias, não são as pessoas. Eu quero poder tomar um cafezinho com o Zema, com o Calil, na semana seguinte, se eu for governador, e discutir o futuro de Minas. Essa intolerância, nós tivemos um evento lá de Foz do Iguaçu, que traumatizou toda a opinião pública. Quer dizer, precisa assim, política é a arte de unir. Política é a forma da divergência construir a convergência para a vida poder avançar. As coisas já são tão difíceis. Imaginar que tem 33 milhões de brasileiros passando fome, isso é de indignar. E nós temos que agir. E tem que ter um mínimo de respeito mútuo, de tolerância. Eu tenho a maior facilidade de lidar com quem é ou pensa diferente de mim. Essa é a riqueza, a diversidade é uma riqueza da democracia. Então, essa intolerância, matar nunca, morrer por causa de política, de ideologia, polarização sempre houve, mas é preciso que seja civilizada e democrática. Então, você me perguntou, muita gente me pergunta. Outro dia, um outro canal de TV, um jornalista me recebeu lá. Sua candidatura é para valer? Eu falei, não, eu estou meio à toa, sem ter o que fazer. Estou dando a entrevista hoje. Estou dando a entrevista só de brincadeira para preencher o tempo. Não, é para valer. Nós vamos, e eu, como tenho uma formação... Porque cada um... O Neymar tem jeito para jogar bola. O Paulinho da Viola para fazer samba, tocar violão e cavaquinho. O Zema e o Calil, um para ser empreiteiro, outro para ser comerciante, banqueiro e tal, e distribuidor de combustível. Meu foco, minha vida é a administração pública. Como vocês se dedicam à comunicação, cada um tem um talento. Eu queria ter o talento do Paulo para comunicar, a ênfase, a entonação, a capacidade de traduzir as ideias. Cada um tem um talento, e o meu talento, se eu tenho algum, é para ser administrador público. E a questão que nos diferencia muito do Zema e do Calil, a capacidade de diálogo. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, vários dos impasses, vocês estavam falando do impasse do Rodoanel, é falta de diálogo. A Câmara de Vereadores vivia as turras com o Calil. A Assembleia, o presidente da Assembleia era inimigo do governador. É a primeira vez na vida que um governador não tem maioria na Assembleia. Isso tudo é capacidade de diálogo. E eu dediquei minha vida a isso. Eu sou treinado para isso. Então, cada um tem um talento, não tem que desrespeitar o outro. E eu estou entrando em nome de um programa ousado para Minas Gerais. Minas Gerais, ao contrário do que muitos pensam, não está com o trem nos trilhos, está numa situação pré-falimentar, como o ministro do Supremo, na sua reafirmação da liminar que suspende o pagamento da dívida, afirmou: Minas está à beira do abismo.
nós temos nota D. O Tesouro Nacional, que é o maior especialista que acompanha as finanças dos estados, tem um ranking lá A, B, C, D. O Espírito Santo é A. Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são D. Então não está nada tranquilo, as finanças não estão em ordem, só estamos pagando a conta em dia, que é a obrigação, porque a dívida está suspensa, são 36 bilhões de reais, 1/3 de um orçamento, represados que desde 2016 Minas não paga a dívida. Para falar nesse aspecto, o aspecto da dívida de Minas com o governo federal, o regime de recuperação fiscal foi mostrado, apresentado, tem um impasse para sua aprovação e agora, por determinação legal de 2 ministros do Supremo, ele terá que ser adotado até que se tenha um entendimento diferente ou que as partes contrárias se movimentem. O regime de recuperação fiscal é uma alternativa segura? O regime de recuperação fiscal significa tranquilidade para a administração e gestão das finanças de Minas? Ô Paulo, não é uma hipótese, uma alternativa, não, é a única. Porque você tem uma legislação federal, a gente vive numa federação, o Congresso aprovou, por proposta do governo, um modelo de renegociação que o Rio Grande do Sul fez, que o Rio de Janeiro fez. A gente não pode ter regras próprias, nós somos devedores. É como se a gente fizesse numa loja de eletrodomésticos, um carnê ou um financiamento no banco para comprar um carro, e você fosse lá, ser o devedor, eu vim aqui impor minhas regras. Não é assim que a banda toca. A dívida é gravíssima e vocês imaginam, nós, desde que o Pimentel conseguiu eliminar e suspendeu em 2016, já tem um estoque de não pago. É como se tivesse lá nas lojas Zema, na Casa Bahia, estou fazendo merchandising, não pode, a Magalu e tal. É como se tivesse, você tivesse o carnê, falar assim, não vou pagar. Aí acumula assim, anos e anos aquele carnê aberto. Então, tem um estoque acumulado de não pagamento, só por isso que o governo está conseguindo pôr as contas em dia, por causa disso, por causa da inflação e por causa das tragédias, infelizmente, de Brumadinho Brumadinho e Mariana, que estão gerando recursos como compensação pelas tragédias. Não devíamos comemorar nunca isso, né? Mas a questão da dívida é o seguinte, não tem saída, tem que ter capacidade. Isso que eu estou falando, eu tenho certeza que e não seria candidato, que eu poderei ser um melhor governador que os outros candidatos. Porque eu renegociei a dívida, junto com Valfrido, João Heraldo e Eduardo Azeredo, em 1997. Eu dialoguei com o Tesouro Nacional e fizemos o programa de recuperação fiscal. Não tem jeito. Se a gente não tiver um acordo com o governo federal, no dia que cair a liminar no Supremo, nós temos que pagar 36 bilhões à vista. O Estado não dá conta para o cafezinho, não tem margem de investimento nenhum. De onde vão sair 36 bilhões? Então, eu sou do ramo, eu entendo, sou especialista, sou professor de economia de uma universidade federal, até 19, da Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em administração pública e finanças públicas. Não adianta a Assembleia, essa lei que foi aprovada alternativamente, é o que eu falei, é como se o devedor quisesse impor a regra do jogo, né? Me lembro uma cena da Dona Flor e seus 2 maridos, onde o Mundim, que era o vagabundo, o malandro, né? Que o agiota cobra dele, falando, o seu avalista não honrou. Aí o Zé Wilker, que dá uma bronca, fala, não se fazem avalistas como antigamente. Ele era o devedor, não se fazem. Então, assim, Minas não tem capacidade unilateral de impor as regras, tem um formato legal, só que tem que ter voz firme, saber o que fazer, como negociar, como nós fizemos em 97. Não há outro, não é que é uma possibilidade, é a única. Senão, Minas está lascado.
Pestana, como é que a gente, né, como é que você enxerga as prioridades de Minas, a gente falando então de um estado que é muito diverso, né? A gente tem aí, acho que Minas representa muito bem o Brasil, a gente tem composições diferentes. Quais são essas prioridades? E aí a gente tendo essas prioridades, como é que faz para casar isso com essa questão mesmo que você falou, financeira? Dá para fazer alguma coisa? Como é que fica aí? Não seria um beco sem saída? A primeira tarefa do governador é arrumar a casa que não está arrumada. Muita gente está com a ilusão que a casa está arrumada. Não, está tudo pendente. Você tem que arrumar a casa, as finanças. Não para ganhar medalha de responsabilidade fiscal e nota A do Tesouro. É porque senão não tem política pública possível na educação, na saúde, na segurança pública. Porque política pública, qualquer empreendimento empresarial, familiar, pessoal, é feito de 3 coisas: ideias, capacidade de tirar a ideia do papel e dinheiro. Não adianta. Se não tiver dinheiro, não tem política educacional firme, não tem melhoria do SUS, do Sistema Único de Saúde, não tem segurança pública que evolua. Então, a primeira tarefa é pôr a ordem em casa. Mas não para ganhar medalha de responsabilidade fiscal, mas para fazer as coisas para a população. E a tarefa número 1, num momento emergencial, é criar a forma de combater a fome e o desemprego. 33 milhões de pessoas no Brasil passam fome, Minas é 10%, sempre referência, nós devemos ter 3 milhões no Brasil, daria 3 milhões e 500 aqui em Minas, passando insegurança alimentar. E o desemprego, que desestrutura a personalidade da pessoa, a autoconfiança e a família. Então, ações imediatas de combate à fome e ao desemprego. No médio e longo prazo, nós temos que resgatar as experiências que os nossos governos fizeram de qualificação da educação. Minas já foi primeiro lugar no ranking de desempenho no ensino fundamental, agora está frequentando o 5º lugar. Então, é preciso eu tenho clareza de como fazer isso, prestigiando e mobilizando a diretora como polo articulador dos professores, pais de aluno, comunidade. Precisa ser uma escola comunitária e não estatal. A comunidade precisa abraçar a escola. A criança tem que ir, e o jovem tem que ir com alegria, com prazer para a escola. A comunidade toda tem que prestigiar a escola. Isso é revolucionário. Um programa de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos o nosso Vale do Silício, lá em Santa Rita, Sapucaí, temos a Google aqui, temos empreendimentos de biotecnologia importantes ocorrendo em Minas. Então, essas 2 vocações, mais o agronegócio, a cadeia do agronegócio, café, soja, leite, você tem que ter missões tecnológicas nesses 3 setores. Na área de saúde é retomar, eu sem nenhuma falsa modéstia, fui considerado o melhor secretário de saúde do Brasil, e nós temos que retomar essas políticas. E a questão ambiental, que é uma agenda do século XXI. Na área de saúde, a sua especialidade é ser um economista, mas tem uma visão muito privilegiada por ter sido secretário de saúde e da saúde. Como é que se comportou a saúde do Brasil nesse período de pandemia? E nós estamos preparando a nossa saúde, tanto no país como no Estado, para estarmos atentos a prováveis eventos como esse que aconteceu em 2020? Olha, foi um período traumático, porque se abandonou, inclusive, a perspectiva de estruturação do Sistema Único de Saúde a médio e longo prazo. Os últimos 8 anos desestruturaram todos os programas que eu lancei. Eu fui 8 anos secretário de Saúde de Minas, no governo do Aécio. Nós lançamos Saúde em Casa, o Farmácia em Minas, o PROOSP, o fortalecimento dos consórcios intermunicipais de saúde, a rede de urgência e emergência. Ganhamos prêmios, reconhecimento da Organização Pan-Americana, do Conselho Federal de Farmácia Bioquímica, e eram modelos que foram copiados por outros estados, como São Paulo. A pandemia traumatizou e os governos, desde o governo da turma do Calil, do PT, eles interromperam programas, eu não entendo algumas coisas, e a pandemia traumatizou ainda mais essa trajetória de desestruturação do SUS de Minas Gerais.
há uma coisa, fora da ideologia, nós precisamos ser mais pé no chão e mais concretos. Há uma evidência que ninguém consegue fugir, não tem nada de crítica política ou ideológica. O Brasil tem 2,7% da população mundial e tem 11% das mortes. Se o Brasil tivesse uma condução mediana, não precisa ser Noruega, Austrália, Nova Zelândia, China, Coreia do Sul, não. Não é os campeões da boa condução da pandemia, não. Se a gente tivesse na média, mesmo diante de um evento adverso como a pandemia, o normal é que a gente tivesse 2,7% das mortes. O que eu estou dizendo é que se a pandemia tivesse sido bem conduzida, a gente podia ter salvado 450 mil vidas. Porque, infelizmente, o presidente e o governo federal, primeiro, desestruturaram um pilar do SUS, que é a cooperação interfederativa. Independente de partido, o SUS sempre teve, o pessoal falava que era o partido sanitarista. Independente de PSDB, PT, PL, qualquer coisa, prefeituras, governos estaduais e governo federal agiam em uníssono. Eu ia todo mês em Brasília, eu fui presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Municípios, estados e governo federal se encontravam na tripartite, uma comissão tripartite, todo mês para pactuar as ações. Primeiro, por uma opção, o Bolsonaro foi, em vez de cooperação, ele instalou um conflito com os prefeitos e governadores. Então, foi muito ruim isso. Segundo, o Bolsonaro podia até, e o governo federal, até divergido na questão do lockdown, do fique em casa. Defender que as pessoas pudessem continuar normalmente trabalhando para não cair a economia. Foi no mundo inteiro isso. Ele podia até ter feito isso se ele defendesse a máscara, a vacina e o distanciamento social. As pessoas usando máscara, se vacinando quando ela ficou disponível, nós teríamos evitado milhares e milhares de mortes. Então, a condução no Brasil não foi boa, foi desastrosa e muito impacto teve, grande perda de popularidade do Bolsonaro se explica pessoas que simpatizavam com ele, que perderam familiares e perderam amigos próximos e notavam uma falta de empatia nele, uma falta de solidariedade humana. Quando ele falou assim, eu não sou coveiro, eu não sou Deus, não faço milagre. Bastava ter... O governo não governa só por ideias, mas governa muito por exemplo, atitude. A população tem que olhar, ainda mais no Brasil, que nós sempre fomos muito dependentes do Estado, do governo. Então, o cidadão olha assim, ele precisa... Quer dizer, o uso da máscara, o estímulo à vacinação, não adotar falsas soluções como a cloroquina, instalar um ambiente de conflito com governadores e prefeitos. Não foi boa a condução, foi... E esses eventos eu lidei com a dengue todo ano. Esses eventos, a gente luta contra as doenças do século XXI e algumas do século XIX. Nós ainda temos malária, nós ainda temos febre amarela. E, de vez ou outra, vem uma pandemia. Isso é da história da humanidade. Eu me preparei, quando eu era secretário, não sei se vocês lembram, a H1N1, que era também um tipo de gripe, nós nos preparamos para uma guerra. Ainda bem que o adversário recuou e não teve guerra. Aí, gente, o Central 98 recebendo Marcos Pestana, que é pré-candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, nessa série de entrevistas. Pestana, muito obrigada pela presença, para conversar com a gente aqui e falar sobre essas propostas para Minas. Obrigado, Carol, João, Paulo. Prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Tá aí. A gente continua, né, Paulo, fazendo esse convite, essa série de entrevistas aqui no Central 98, conversando sobre essas propostas e principalmente ouvindo todos os lados. Exatamente. Já mandamos os convites para o senador Carlos Viana, que é um pré-candidato ao governo de Minas. Provavelmente nós estejamos fazendo essas entrevistas posteriores já com os candidatos
E aí, com os candidatos, a gente renova o convite a Marcos Pestana para que volte aqui já como candidato para continuar essa nossa prosa. E o Romeu Zema, que virá também aos nossos estúdios. Alexandre Calil, que foi convidado, ainda não respondeu. Nós estamos aguardando, então, as respostas para podermos fazer essas entrevistas. Lembrando que a gente vai fazer essas entrevistas com o interesse de divulgar todas as ideias. O Brasil precisa entender que existem mais do que só duas ideias postas. A multiplicidade de ideias é que vai fazer a gente chegar e escolher um caminho seguro. Portanto, todos são convidados para participar desse debate aqui conosco na 98. Tá aí, 98.